Olá meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Christian, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês aí, hoje é quinta-feira, nesse período da noite. Estou fazendo esse vídeo aqui sem edição nenhuma, mas eu quero conversar com vocês sobre Jacó. Já ouviu sobre a história de Jacó? Acredito que a grande maioria conhece a história deste homem, Jacó, do Antigo Testamento. Cabe lembrar que Jacó, de Gênesis capítulo 25 até o versículo 50, vai falar tudo sobre Jacó. E ali nós vamos encontrar muita história da vida de Jacó. A Bíblia não seria a mesma sem Jacó. É claro que não seria a mesma sem Cristo, sem o Messias, porém Jacó anuncia o Messias. Como assim? Se nós entendermos bem a história e lermos a Bíblia, vamos entender que a promessa do pai Abraão, o pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó, neste caso o avô de Jacó, estava sobre eles. E eles foram uma bênção para abençoar os povos e assim chegando ao Cordeiro Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pessoal, você já é inscrito neste canal? Se não é inscrito, eu te convido, inscreva-se, não perca tempo, inscreva-se nesse canal. Olha, eu estou sempre compartilhando aqui reflexões, vídeos aí com reflexões teológicas, indicação de livros e também trocando um bate-papo aí, falando com vocês, conversando com vocês sobre a obra de Deus e a nossa vida cristã e como nós devemos aí nos portar, nos comprometermos com o reino de Deus. E esse é o meu intuito, compartilhar o Evangelho, compartilhar mais da Palavra de Deus com todos vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Eu quero fazer aí uma rápida leitura, tá? É rapidinha a leitura, acompanhe comigo aí. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 22, nós vamos ter uma história aí de Jacó. Jacó lutou com o anjo. Como foi isso? Naquela mesma noite, ele se levantou e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho e o homem pôs-se a lutar com ele até romper do dia. Vamos lá, versículo 25. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Veja bem. Olha a coragem desse homem aqui, Jacó. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Versículo 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, no versículo 29, pessoal: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Ou, em outras palavras, a minha vida foi salva. Olha que interessante. Aqui conta a história, nós lemos aqui esses versos, apenas poucos versos aqui, esses versículos, falando a história já mais para frente, uma história já avançada aí de vida. Jacó já tinha passado muitos intempéries da vida, ele já havia enfrentado muitas dificuldades, ele já tinha saído de casa, ele já tinha casado, já tinha filhos, servas, concubinas, ele já tinha uma grande família, já tinha animais, já tinha toda a sua família, seu sustento, o seu trabalho, estava tudo com ele. Jacó já não era mais aquele que enganou o seu irmão. Mas no início da vida de Jacó, para nós entendermos, temos que entender o nome Jacó. O que, por exemplo, significa o nome Jacó? O nome Jacó está muito ligado ao nascimento dele, porque a Bíblia nos diz que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, seu irmão mais velho, gêmeo. E Jacó quer dizer o seguinte, o nome dele quer dizer suplantador, quer dizer enganador. O nome dele quer dizer, no hebraico, aquele que engana ou aquele que agarra. Então, tem estas conotações, estes textos com o exemplo e significado do nome dele, já desde o ventre da sua mãe. É interessante observar algumas coisas. Por exemplo, Abraão, sua esposa,
Sara não poderia ter filhos e não podia na época ter filhos, e veio uma promessa de Deus que ela teria filhos e abençoaria a sua descendência. E de fato, chegou aquele momento e ela teve filhos. Teve Isaac. Isaac, pai de Jacó, que nós estamos falando. É interessante observar que a esposa dele também não poderia ter filhos, mas Isaac intercedeu e ela então pôde ter os filhos, Esaú e Jacó. Podemos ver que a bênção de Deus acompanhou já Jacó desde o nascimento dele, porque de fato Deus o escolheu desde o nascimento. Aqui há uma eleição de Deus sobre a vida dele. Deus escolheu Jacó, porque no momento do seu nascimento ele já estava lutando com o seu irmão ali, pegando do calcanhar, já nasceu daquela forma, mas Deus já havia escolhido ele. Então, quando passa o tempo, Jacó era muito de sua mãe e de fato a sua mãe era muito dele. A sua mãe escolhia muito Jacó. Já do outro lado, Esaú era muito escolhido pelo seu pai. O seu pai protegia muito Esaú, gostava demais de Esaú. E aí nós vemos dois problemas. O problema daquele que, dos dois lados, né? Do pai e da mãe. O pai que protegia demais um filho e a mãe que protegia demais o outro filho. E de fato, os pais foram enganados e sofreram consequências disso. Agora nós vamos ter o Esaú, que foi caçar, foi para o campo, e vamos ter toda uma história aí que eu não vou entrar em detalhes, mas conclusão, Jacó acaba enganando o seu próprio velho pai, e ele pede a bênção e o pai o abençoa. Agora Jacó foge, ele vira um fugitivo, com a bênção do pai, com a bênção de Deus, mas um fugitivo. Jacó quebra a cara, bate muito a cabeça, gente. Ele realmente foi um cara que sofreu muito. Mas agora chega neste momento que nós lemos, ele foi naquele vale, ele estava ali a poucas horas de encontrar-se com seu irmão Esaú, que vinha com grande multidão de pessoas também até ele, e agora ele estava temeroso que ele ia encontrar o seu irmão que tinha prometido ele de se vingar do seu irmão que traiu ele e conseguiu a bênção que seria do seu irmão Esaú e agora estava sobre Jacó. Então, todo esse texto você vai ler de Gênesis 25 até o 50. Eu não vou entrar nos detalhes. Mas o que eu quero me ater na reflexão nesse texto é o seguinte. Nós lemos aqui que Jacó lutou com o anjo. Lutou face a face. Chamou aquele lugar de Peniel. Lutou face a face com Deus. De fato, vi Deus face a face. A minha vida foi salva, foi preservada. Nós podemos entender aqui que Deus é soberano, mesmo nos momentos mais difíceis e mesmo na jornada ir tão drasticamente, uma jornada talvez muito torta, mas Deus tinha um plano para a nação de Israel. Tanto é que agora o nome dele passa a ser Israel. Tanto é que os filhos de Jacó, de Israel, se tornaram realmente o nome das 12 tribos, que deu, por excelência, o nome da nação de Israel. Meus irmãos, meus amigos, eu quero que vocês entendam que há uma profundidade muito grande na vida e na trajetória de Israel, ou seja, de Jacó. Mas agora, neste momento, ele luta com o anjo. E ele persevera ali, ele luta com todas as suas forças e até o momento que ele tem ele é deslocado ali a sua perna e ele está sofrendo, mas ele não desiste. E nós, analisando as Sagradas Escrituras, podemos ver que Deus elegeu Jacó, Deus escolheu Jacó no ventre da sua mãe. Também nós podemos ver que Deus enviou uma graça irresistível, ou seja, uma graça de salvação. Deus salvou e deu a oportunidade para Jacó. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo tão errante, mesmo pecado, Deus escolheu Jacó e Deus agora estava preservando, dando novamente uma nova chance para Israel, para Jacó. E a partir daí foi realmente incrível a trajetória dele, mesmo na velhice. Sabemos que pela Bíblia, contando os anos aí, em torno de 147 anos ele morreu. Ele morreu com 147 anos. E ele viveu aproximadamente, pelos cálculos aí, 1800 anos antes de Cristo, Jacó. Mas a sua vida, sua trajetória já apontava para o Messias Cristo. Agora, que eu quero concluir aqui, meus irmãos, meus amigos. Jacó foi errante, foi enganador, foi realmente pecador, mas houve solução para a vida dele. Jacó estava condenado
até mesmo pelo seu irmão, prometido de morte. A morte estava chegando, poucas horas depois dali chegaria a morte, mas Deus reverteu a história e chegou a paz, chegou a esperança, chegou a realmente frutos bons e a trajetória seguiu, foi maravilhosa. Mas o que eu quero dizer para cada um de vocês que estão me escutando aí, que estão me vendo aí, pessoal, é o seguinte: Deus também tem um plano com a sua vida. Deus tem uma graça irresistível sobre você. Deus te escolheu do ventre da sua mãe. Deus quer te salvar. Deus quer te perdoar. Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida. E não importa o pecado, não importa a situação onde quer que você esteja, não importa o lugar que você esteja, a localização, o que você está enfrentando neste momento, se é no deserto, se é nos vales, se é nas grandes montanhas, nos lugares mais longínquos, nas cavernas, numa grande cidade, numa pequena cidade, dentro de casa, na rua, no carro, onde quer que você esteja, Deus tem um plano com a sua vida. E o Deus que fez aqui, você não te chamarás mais Jacó, mas Israel, ou seja, eu mudo o teu nome, eu transformo a tua realidade, eu transformo a tua descendência. Este Deus que prometeu e que cumpriu as bênçãos que estava sobre Abraão, o pai da fé, o seu avô, recaiu sobre Isaac e agora a bênção segue na vida de Jacó e a descendência de Jacó é abençoada. A promessa de Deus continua da mesma forma que a promessa de Deus é sobre a sua vida neste momento, através de Jesus Cristo. Talvez se nós olharmos somente para os pecados, nós realmente não teremos condições. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é por nada disso, é pela graça unicamente e pela escolha do onipotente, do Deus soberano e poderoso. Então, Deus escolhe você neste momento. Deus tem um plano com a sua vida. Deus perdoa os seus pecados. Deus quer mudar a sua vida. Creia nesta palavra, creia nesta promessa. Deus pode te ajudar neste momento. No momento de dor, de enfermidade, de luta, Deus tem um plano maravilhoso, tem uma cura, tem uma bênção especial. E através do seu Filho Jesus Cristo, tem a vida eterna e o perdão de pecados para a sua vida. Creia nesta promessa, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Beleza, gente? Fica aí essa reflexão de Jacó. Que grande exemplo, que grande reflexão, que grande história. E essa história vem realmente apontar para o Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus te abençoe. Forte abraço do Christian aqui. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau.